lugar, Deus prova e revela a veracidade das Escrituras. Em segundo lugar, quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, Deus revela a divindade do próprio Cristo. Ele revela a divindade do próprio Cristo. Através do Novo Testamento, várias pessoas testificaram: Jesus Cristo não é apenas um rabi, Jesus Cristo não é apenas mais um professor de teologia, de Bíblia, Jesus Cristo não é apenas um líder humano, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. É interessante que em Marcos capítulo 5, os próprios demônios reconhecem e se referem a Jesus no embate com Jesus, chamando-o de Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Essa era uma frase que entre os judeus só era usada para descrever o Messias, só era usada para descrever o próprio Deus. Por isso que os próprios judeus, ao conversar com Pôncio Pilatos em João 19, eles falam assim: Pôncio Pilatos, segundo a nossa lei, Jesus precisa morrer, você precisa condená-lo. Nós pedimos que você o condene à morte, porque ele se fez filho de Deus. Ele se fez filho de Deus. Ele professou ser o próprio Deus. Até os demônios autenticam isso. Em João 9, nós temos um cego que foi curado pelo próprio Cristo, professando a divindade de Cristo. Em Mateus 16, você tem Pedro, em nome dos 12 apóstolos, falando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não fala tu és Jesus, ele fala tu és o Cristo, o Messias. A palavra Cristo refere-se ao seu título, que revela a sua missão. Você é o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que foi prometido vir ao mundo e nos livrar do pecado, através da sua própria morte. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Natanael, um dos discípulos, também falou: tu és o Filho de Deus. Marcos disse: Jesus é o Filho de Deus. E até Tomé, aquele discípulo do ver para crer. Alguns de nós somos como Tomé, não somos? A gente não crê de forma nenhuma na ação de Deus, só vendo, né? Só vendo para crer. E Deus, Jesus teve paciência com ele, e Ele vai ter paciência com você também. E Jesus finalmente se revelou a ele, e ele falou o quê? Meu Senhor, meu Deus. De joelhos, Tomé, o incrédulo, o que duvidava, o que questionava os testemunhos dos outros, a hora que ele viu Jesus, face a face, ele falou: Deus meu, Senhor meu. João Batista disse: eu vi e testifico que esse Jesus é o Filho de Deus. Marta disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O soldado romano, encarregado da crucificação de Jesus, no final da crucificação, ele falou: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E o próprio Jesus disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Todos esses são testemunhos de que Jesus era o próprio Deus encarnado, testemunhos da sua divindade. Mas o meu ponto nesta manhã é que através da ressurreição você tem o testemunho dos testemunhos, você tem o testemunho primordial, o testemunho mais importante da divindade de Cristo, que é o do próprio Pai. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 1. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1, você tem a declaração de que Deus, ao ressuscitar Jesus, Ele estava demonstrando para todos nós que Jesus Cristo realmente é o Messias. Ele é o Cristo, Ele é o próprio Deus encarnado. Romanos 1:1, Paulo começa a falar sobre o Evangelho de Deus. Em Romanos 1:2, o Evangelho é prometido através dos profetas. Em Romanos 1:3, o Evangelho Paulo fala, tem tudo a ver com o Filho de Deus, Jesus Cristo. E em Romanos 1:4, Jesus, que foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Esse é o meu ponto. Vamos ler esse texto. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi,
e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Como? Pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, ao ressuscitar a Jesus Cristo, declarou poderosamente, publicamente, a sua divindade, Durante o ministério de Jesus, Deus declara pelo menos 2 vezes, para todo mundo escutar, no seu batismo, no Monte da Transfiguração: ei, este é o meu filho amado, meu filho escolhido, meu filho predileto, meu filho obediente, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, a ele vocês devem escutar. Mas na ressurreição, Deus não só afirmou, não só disse, mas na ressurreição, Deus, de forma contundente, apalpável e visível, declara a divindade de Jesus Cristo, porque nenhum homem tem poder de morrer e ressuscitar com um corpo glorificado, que nunca mais vai morrer. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Esse é o testemunho do próprio Pai. Creia nesse testemunho, descanse sobre essa verdade, confia em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, seu Deus.